Que a luz de Jesus nos ilumine hoje e sempre, e que seus Espíritos possam estar conosco, a nos iluminar, a nos fortalecer, a nossa busca espiritual. Pedimos a Deus, nosso Pai querido, para que Ele olhe para todos os nossos inimigos e dê a cada um deles a capacidade de compreender e de buscar a tolerância e de perceber em mim ou em nós aquele que estamos errados, mas também perceber em si mesmo os seus próprios erros. Pedimos a Deus que esses irmãos possam ser envolvidos em muita luz e muita paz em seus corações e suas mentes. Pedimos a Deus que a luz divina possa iluminar todos os nossos lares, adentrando pelo portão principal, passando por todos os cômodos, todas as partes da nossa casinha, terreno, parte de cima, se assim tiver. E vamos pedindo que seja depositado muita luz em cada canto do nosso lar. E que todos os irmãos nossos encarnados que aqui estiverem em nossa casa possam também estar envolvidos em muita luz. Assim como os nossos irmãos desencarnados, que possam estar perdidos, buscando uma orientação espiritual, que possam ser envolvidos em muita luz e serem levados à Casa Espírita Maria de Nazaré. Graças a Deus. Agradecidos aquilo que recebemos, vamos também continuar agradecendo ao Pai, ao pão de cada dia, a oportunidade de sermos úteis na sua seara bendita, a terra que nos serve como escola e hospital para o nosso tratamento espiritual. Agradecer a existência de Jesus, agradecer a existência de cada irmão do plano espiritual que tenta nos ajudar, nos auxiliar. Vamos agradecer a Deus também a existência da codificação espírita, a existência da nossa Casa Maria de Nazaré. Vamos pedindo a Deus dessa forma agora, para que olhe por todos os nossos irmãos moradores de rua, todos os nossos irmãos dependentes químicos e também a todos os nossos irmãos que estão presos nas penitenciárias, delegacias. E vamos pedindo muita luz pelo nosso planeta Terra, em particular pelo Brasil. Pedir luz para todas as religiões, por todas as igrejas, por todos os centros espíritas, em particular para a nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. E iniciamos assim o Evangelho da nossa noite com a oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e no nosso desenlace, que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Boa tarde, queridos amigos. É um prazer estar com todos vocês, hoje pontualmente, né? Graças a Deus. Nós vamos falar sobre tolerância. A tolerância é um negócio meio complicado. Tolerar, né? Aceitar o outro. Nós não temos ainda o sentimento de amor, aquele amor profundo, como o amor de Jesus, que não esperava nada em troca, um amor incondicional. Não temos essa capacidade de amor, né? Alguns podem ter uma capacidade maior de amor, outros ter uma capacidade menor. Mas o importante é que todos nós temos embriões, o embrião do amor em nossas vidas. Tem alguns espíritos que são mais endurecidos, que demoram um pouco mais para desenvolver esse embrião do amor. Mas para chegarmos no amor, nós temos que desenvolver a tolerância. A tolerância também é uma das facetas da paciência.
A tolerância, principal tema que nós queremos pegar hoje, é a tolerância familiar, que é um troço extremamente complicado você viver em família. Nós, muitas vezes, temos uma melhor relação com as pessoas de fora. Muitas vezes, nós temos pessoas de amizades mais próximas que são verdadeiros irmãos para nós. Vivemos em conjunto, né? Fazemos questão de sempre estar presente na vida dele e ele em nossas vidas, enquanto nós temos irmãos que nós não conseguimos nos relacionar, em hipótese alguma. Tentamos o diálogo não acontece, tenta-se uma aproximação e não rola. Mas esse processo é um processo de fato doloroso, que não se consegue de uma hora para outra. Se estamos vivendo numa família em que a relação é complicada, é exatamente por isso que nós estamos lá, para poder desenvolvermos a capacidade de minimamente de nos tolerarmos. Não somos capazes ainda de nos amarmos abertamente, incondicionalmente, mas tolerar o outro. Esse é um passo. Né? A mesma coisa com o dependente químico. O dependente químico, às vezes, ele não consegue se libertar da droga da sua predileção de uma hora para outra. Ele leva muito tempo. Às vezes ele vai largar, se ele for dependente químico em cocaína, né? Ele só vai conseguir depois de um tempo ficar internado, fazer uma limpeza corporal e depois todo um tratamento de acompanhamento psicológico para se libertar de vez da dependência química da cocaína. Outros vão conseguir se libertar mais rapidamente, né? Por conta própria, apenas tendo por convicção o ato de dizer não. Na relação familiar, isso também acontece. Acontece porque nós não sabemos as experiências que tivemos no passado com determinada pessoa da família. Nós percebemos que existe uma dificuldade no relacionamento. Dificuldade de se abraçar, de se beijar, de aceitar o outro, de perceber o outro como o outro quer ser percebido. Então, nós estamos juntos exatamente para desenvolver minimamente a tolerância, o ato de respeitar o outro, de perceber que o outro, assim como nós temos as nossas necessidades e queremos ser percebidos e respeitados, o outro também tem essa necessidade de ser percebido, ser respeitado na sua individualidade. Só que na sociedade brasileira, há uma confusão muito grande entre liberdade e libertinagem, né? Individualidade e individualismo. Liberdade é um ato de ser livre, mas com responsabilidade, de agir com responsabilidade. Libertinagem é a casa, né, como diria o português aí, o outro, né? O cidadão normal é a casa da Maria Joana. Cada um faz o que quer, ninguém tem respeito às regras e assim por diante. A individualidade é também o sujeito histórico, o cidadão, tem a capacidade de exercício do seu exercício individual de ser, né? De ser um ser independente, que tem gostos, que tem tendências, e a pessoa que vive a sua individualidade é a pessoa que é capaz de respeitar a individualidade do outro. O individualismo não. O sujeito individualista é aquele que só se preocupa consigo mesmo, com o seu próprio umbigo, e ali ele faz tudo aquilo que lhe interessa. O que interessa para o outro não importa, o que interessa para ele é o que importa. Então ele é capaz de passar por cima de tudo e de todos para atingir o seu objetivo, porque é o sujeito individualista. Só consegue pensar em si mesmo, não consegue pensar no outro, na dor do outro, no sentimento do outro.
Então, a sociedade, os marginais da sociedade que vivemos são sujeitos individualistas, na maioria dos casos, em que procuram viver a sua própria vida, a sua própria maneira de viver, independente se está atrapalhando a vida do outro ou não. Então ele quer alcançar o objetivo dele. Se o objetivo dele é ter um celular, ele vai roubar o celular, passando por cima da individualidade do outro, do direito do outro de ter o celular. E muitas vezes ele acaba matando, ele acaba espancando, batendo na pessoa que tem o objeto que lhe interessa. Na vida familiar, a tolerância é exatamente a capacidade de se conviver no respeito à individualidade de cada ser e no respeito de convivência às regras em coletivo. E aí é o grande problema, né? Hoje, uma boa parte dos jovens tem dificuldade de respeitar as regras em coletivo. Vivem questionando o porquê tem que dormir cedo, né? Por que tem que desligar o computador, por que tem que estudar determinada matéria se não gosta, por que tem que viajar com a família se ele não quer viajar com a família, e assim por diante. Bom, quando o sujeito que quer compreender as regras, é até salutar, é até uma coisa importante, porque possibilita o desenvolvimento e a compreensão dele. Agora, quando o outro, o sujeito, quando é criança, adolescente, não consegue perceber que o seu direito de ir e vir, o seu direito de decisão tem um limite, e que quem deve definir esse limite são os pais. E aí os grandes choques que existem em família, né? Os filhos não querem aceitar esses limites, porque eles querem viver a sua individualidade, né? Como se a sua individualidade fosse mais importante que a individualidade do outro. Então é um dos problemas que nós percebemos hoje em dia, em família, é que o adolescente, ele não entende que tem que lavar a louça. Por que eu tenho que lavar a louça? Eu não quero lavar a louça, né? Ele não faz de tudo, faz birra, empilha coisas dentro do quarto para depois lavar e assim por diante. Acaba desrespeitando as regras em coletivo familiar. Isso é normal, isso acontece, faz parte do desenvolvimento do espírito encarnado. Conforme ele é criança, menos liberdade ele tem de compreensão da realidade, de perceber a vida, e conforme ele vai avançando na idade, há uma maior contato com os seus arquétipos passados, né? O seu verdadeiro eu. Ele vai tendo contato com o seu verdadeiro eu. Não é que ele vai lembrar a reencarnação passada, não é nada disso. Mas ele vai tendo contato com o verdadeiro eu. Geralmente, se ele é um sujeito individualista, se ele é um sujeito agressivo, é na adolescência que a gente vai percebendo. Por isso que muitos pais, muitos parentes acabam ficando espantados. Nossa, mas aquela criança, o fulano de tal, quando era criança, era tão meigo, tão doce, né? Tão amoroso. E depois vira adolescente, muda completamente de comportamento. É porque ele está tendo contato com o verdadeiro eu, seu inconsciente. E como nós devemos lidar com isso? Como os pais devem lidar com essa questão? A questão da individualidade, a tolerância. A missão dos pais é exatamente educar esses espíritos. É fazer com que esses espíritos amadureçam intelectualmente e moralmente. O amadurecer intelectual, se apropriar do conhecimento, às vezes é até mais fácil, né? Porque a criança, isso aqui é sua responsabilidade, ele já compreende desde cedo que é sua responsabilidade, por mais que possa dar trabalho ao outro, ele vai estudando, de acordo com o seu vai estudando, vai se desenvolvendo. Conforme ele vai se tornando adolescente, ele já começa a querer questionar. Eu não gosto de matemática, por que eu vou ter que estudar matemática? Não vou querer fazer nenhum curso, não vou querer ser engenheiro, não vou querer ser arquiteto, não vou estudar matemática.
não consegue compreender que a matemática vai além dos conceitos básicos e a sua importância se aplica no dia a dia, até para a compreensão e apropriação da ciência desenvolvida por nós, seres humanos. E às vezes também há esses espíritos encarnados que estão em família que não conseguem compreender a necessidade de fazer a sua parte dentro de casa. Né? Ele não consegue compreender que a mãe tem o direito também do seu exercício à individualidade. Tem o direito de também sentir prazer. Que uma das coisas que as crianças e adolescentes mais gostam hoje em dia é mexer no computador. Eles ficam lá, assistem filme, assistem série, YouTube, jogam pelos computadores e tal. Então ali é uma máquina de prazer muito grande para eles, entretenimento, de conhecimento. E eles querem viver naquilo o máximo possível. E sair daquele mundo ali, lhe traz, às vezes, até mesmo revolta. Então eles acabam passando por cima da individualidade da mãe ou do pai, fazendo com que a mãe e o pai se tornem verdadeiros escravos domésticos para atender seus interesses. Aí é o grande problema do pai e da mãe. Do pai e da mãe impor limites. Demonstrar que sim, que ele tem o direito do exercício da sua individualidade. Por exemplo, você tem que dar espaço para que a criança escolha o horário que quer estudar, de que forma quer estudar, mas ela tem que ser responsabilizada pelos resultados do estudo. Você não está atingindo os resultados que nós combinamos. Você não está fazendo aquilo que a escola está lhe cobrando. Então ele tem que sentir na pele. Ele tem que sentir na pele que a sua individualidade, na verdade, é o individualismo. E que ele não está se dando conta do trabalho coletivo, da vida em coletivo. E a grande preocupação dessa nova geração é exatamente estabelecer regras de convivência. É diferente essa nova geração de gerações anteriores, em que bastava o pai olhar ou a mãe olhar, os filhos ficavam calados e sabiam que o couro ia pegar, como diria o povão, né? Hoje em dia, um olhar não basta. Né? Não basta um olhar. Eles querem saber por que você está olhando. Por que ele não pode ir dormir no dia de semana às 2 horas da manhã? Ele quer saber. Aí você tem que explicar para ele. E muitas vezes ele não se sente convencido, porque ele quer o quê? Ele quer viver o seu próprio mundo em torno do seu próprio umbigo. Ele quer o individualismo, ele não quer a individualidade. Ele não quer ser responsabilizado pelos seus atos. Aí é o choque entre família, o choque na família. E que não é uma situação confortável para os pais. É muito mais fácil o pai e a mãe dar o celular, deixar o filho isolado no quarto com o computador e que ele, se for mal, azar é dele, do que tomar partido da situação, tomar a frente da realidade e cobrar responsabilidade. Porque daí você vai impor desgaste, impor desgaste na relação. E se aquele espírito, que já é um espírito difícil de lidar na vida, está encarnado junto conosco, desculpa, é porque nós temos responsabilidade para com ele, na sua educação moral e intelectual. E nós devemos ensinar essa convivência em coletivo e desenvolver a tolerância. E a tolerância aí é ensinar a tolerância para o filho, para que o filho perceba a necessidade de tolerar as regras em coletivo, as regras em sociedade, perceber a sua necessidade de se tornar um ser independente e também a tolerância do pai e da mãe de perceber que o filho tem o direito da sua individualidade. Agora, a sua individualidade, respeitar a individualidade do filho, não é deixar com que o filho faça o que quiser.
o que der na sua mente. Não, isso não pode. Aí os pais estarão falindo na sua missão, que é exatamente ensinar princípios de convivência em sociedade. Um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é a falta de limites para essas crianças. Eles não conseguem viver em sociedade. Então eles acham perfeitamente normal atingir seus objetivos passando por cima do direito do outro. E aí um pai que fecha os olhos, ou uma mãe que fecha os olhos para tudo isso, abrindo mão para viver a sua individualidade, ela também está sendo individualista, porque ela não está ajudando a educar aquele espírito encarnado no qual ela tem a missão de fazer com que ele se eleve moralmente e intelectualmente. Então, essa questão do respeito, essa questão da tolerância, é uma rede que se cruza em vários pontos, no qual nós temos que ficar muito atento e sermos capazes de fazer reflexão cotidiana sobre a individualidade, o individualismo, as regras em sociedade e a importância do respeito dessas regras. E aí um dos problemas que existe na sociedade ocidental é que nós queremos criar um paraíso para os nossos filhos. Nós criamos um mundo artificial para todos eles. É como se não existisse dor. O pai tem medo. Tem pais que não falam sobre câncer na frente dos filhos, não falam sobre doenças familiares na frente dos filhos. Tem pais que não levam os filhos para velórios. Tem pais que não levam os filhos para enterros. Está errado. Os filhos têm que aprender, na prática, saber que a vida aqui, no mundo de provas e expiações, é dor. E a dor faz parte do cotidiano de todos nós. Porque senão a gente cria um sujeito insensível, intolerante. E criando um sujeito insensível e intolerante, a possibilidade desse sujeito se tornar um marginal na nossa sociedade é muito grande. Quando eu digo marginal, é aquele que vive à margem da lei, aquele que vive à margem dos interesses da coletividade, que faz tudo aquilo que lhe interessa, independente se está passando por cima da dor do outro ou não. Aí é uma troca constante, é uma percepção dessa realidade que nós devemos estar atento. Não podemos esconder isto. Temos que demonstrar. E quanto mais franco for a relação pais e filhos, melhor é. Eu peço licença para citar um exemplo que aconteceu comigo. Tá? Meu pai era vigilante da Sabesp. Graças a Deus que ele foi vigilante da Sabesp, que proporcionou uma vida material razoável para nós, né? Perto de muitos dos meus amigos que viviam na vizinhança, na periferia da Zona Leste de São Paulo. E na adolescência eu pedi um tênis de marca pro meu pai. Fiz birra, né? Fiz uma série de coisas que um filho faz normalmente. Um filho assim, que ainda não percebeu a dor, os desejos do pai, né? E eu fiz chantagem para poder ter aquilo que eu queria. Por quê? Porque através do tênis eu queria ser notado. Eu queria ser percebido na escola. Como sujeito descolado e tal. Então aquele tênis eu poderia alcançar o meu objetivo. Pois bem, meu pai tentou, ele estudou até a 4ª série, me convencer de todas as formas, assim como minha mãe. Meu pai já era mais bruto, né? Ele tentou convencer de todas as formas que não dava para dar aquele tênis. E quanto significava dar aquele tênis para mim. Aí ele pegou e falou para minha mãe, a Janete. Janete, faz uma marmita extra que hoje o Sérgio vai trabalhar comigo. E meu pai, ele passou por cima de todas as regras de segurança da Sabesp na época e me levou para trabalhar com ele
lá na Arthur Alvim, lá no, onde tem uma caixa d'água Arthur Alvim. Né, porque tava tendo, o pessoal estava invadindo de vez em quando, tinha que ir para lá, meu pai me levou. Bom, e quando eu cheguei lá, eu pensei que ia ter uma cama para poder dormir, né? Lógico que não tinha. Meu pai estendeu o casaco dele e falou, você dorme aqui, você fica aqui e não sai daqui em hipótese alguma. E o banheiro é logo ali. E aí eu percebi quanto era difícil para o meu pai ganhar o pão de cada dia, né? De que forma ele ganhava aquele pão? Como era difícil ganhar aquilo? Hoje eu vejo uma coisa, como professor, que é muito ruim os pais darem tudo aquilo que os filhos querem. Faz um esforço, é um pai que trabalha, mãe que trabalha, e os filhos não sabem de onde vem o dinheiro, nem de quanto o pai ganha e quanto o pai gasta, às vezes, por mês. Às vezes, uma boa discussão familiar, demonstrando de onde vem o valor, quanto é o valor, o que significa aquele valor para o orçamento doméstico, é um elemento de educação. É lógico que você não vai fazer isso com uma criança de 10 anos de idade. Você pode fazer com um adolescente indo para a fase adulta, para ele perceber, ter uma noção maior de grandeza e de responsabilidade. E isso são mecanismos de educação. Às vezes, um bom choque é demonstrar de onde vem a realidade. E perceber o quanto custa aquele tênis, aquela roupa, aquela viagem para a família. Porque se você não mostrar a realidade, ele vai achar que é perfeitamente natural fazer chantagem emocional, fazer birra, se jogar pelo chão, fazer escândalo. Não, a gente tem, às vezes, a tolerância significa ser, não significa ser tolo. Tolerância significa saber que até um determinado ponto você pode ir, você pode ajudar. E a partir daquele determinado ponto, o outro tem o direito do seu livre-arbítrio. Então, se ele quer se machucar por conta própria, a gente pode avisar. Mas a gente não pode viver a vida do outro para que o outro perceba a realidade. Não. Mesmo porque o adolescente ele quer fazer experiência. Ele quer decidir. Não adianta você falar para um adolescente ou para um adulto, olha, a droga faz mal. Não. A droga é uma coisa que traz muito prazer. Se não trouxesse prazer, a pessoa não usaria a droga. E eu falo isso de mão cheia. A pessoa não vai para a farmácia tomar uma injeção, mesmo que a injeção for de graça. Por quê? Porque a injeção dói, incomoda. Agora a droga, ela traz prazer. E esse prazer, as pessoas querem sentir de uma maneira ou de outra. E aí o que você faz com o filho que é dependente químico? Com o esposo que é dependente químico que quer viver nessa vida? No máximo, você pode tolerar a sua individualidade, mas você tem todo o direito de viver a sua vida e ter sua responsabilidade. A mesma coisa com o filho. O filho que não respeita as regras em coletivo, as regras familiares, o seu direito à individualidade, você tem todo o direito do mundo de impor a sua individualidade. Impor a sua individualidade. Se não respeita você como mãe, você como mulher, você tem todo o direito de se defender como mãe, como mulher. Você tem todo o direito de fazer com que dentro da sua casa as regras funcionem. Porque é você que comanda a sua casa. E essas criaturas que aqui estão, em corpos encarnados como adolescentes, eles precisam de limites. Pasmem, pasmem. Muitas vezes, eu, com experiência de professor, os alunos gostam mais dos professores que pegam mais no pé do que os professores bonzinhos. Respeitam muito mais. A mesma coisa são os pais. Quanto mais você querer agradar, pior fica. Às vezes você tem que fechar a cara, mostrar que está insatisfeito, mostrar que a modo de agir do outro não lhe agrada nem um pouco.
Lógico que você não vai matar, você não vai espancar, mas você tem todo o direito de impor as regras dentro da sua casa, de ser tolerante. Agora, se o outro não é tolerante com o seu direito, você tem o direito de se impor. E esse é um dos problemas que vivemos hoje. Os pais têm medo de se impor aos filhos. Tem que se impor. Aí eu faço um novo parênteses para falar um caso da minha avó. A minha avó, ela cuidou de cinco filhos. Ela tinha 1,55 m. O marido era alcoólatra. Morreu cedo do coração. Ela cuidou dos 5 filhos. Todos os 5 filhos andavam na rédea curta, porque ela sabia comandar aquilo em casa. Naquela época não se tinha muito diálogo, né? Hoje nós temos que promover mais o diálogo, mas ela conseguiu comandar. E eu fico pasme da vida quando tem pai, mãe de apenas uma criança, falar que não dá conta de uma criança. Não, eu já não sei mais o que eu faço com essa criança. Bom, se você fez de tudo e ele não respeitou, experimenta dar umas palmadas na bunda, nas nádegas. Talvez você possa encontrar um caminho adequado. Lógico que você não vai bater na cabeça, não vai bater no rosto, não vai dar paulada, mas saber impor as regras, porque às vezes o que falta é isto. Né? Se o diálogo não funciona, é melhor que você imponha as regras dentro de casa. Porque se você não pôr, esse sujeito vai viver à margem da sociedade e provavelmente vai sofrer muito mais na mão da polícia. Porque daí a polícia vai se impor. Esse é um dos problemas que nós estamos vivendo hoje. Não é à toa que o número de idosos que estão virando escravos domésticos é escandaloso. Idosos que deveriam viver uma vida em paz, que vai virar refém do filho, vai viver no cômodo de trás da casa, isolado, escondido, enquanto a filha vive com o dinheiro da pessoa mais velha. Por quê? Porque esse sujeito histórico não quis aprender. Ah, mas talvez o pai não tenha imposto limite, talvez. Então por isso que nós temos que saber o caminho. Qual é o caminho? O diálogo, o melhor caminho sempre. Né? Mas às vezes, se o sujeito não respeita a sua individualidade, você tem todo o direito de se impor como sujeito histórico, individual na história. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus. Isso tem tudo a ver com, sim, com o ensinamento de Jesus. Porque Jesus não era tolo. Ele se impôs moralmente. Ele tinha uma capacidade magnética enorme, né, que nós não temos. Ele não precisava se impor fisicamente. Mas nós temos que procurar conversar, dialogar sempre, buscando a tolerância. Mas a tolerância, às vezes, ela não é conquistada apenas no diálogo. Você tem que se impor como sujeito. Fique na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Não esqueça que todos os dias, às 18 horas, tem palestras, o Evangelho, ou seja pela Vânia, ou pelo Ezequiel, ou por mim, ou pelo Sr. João. Fique na paz da luz do Mestre Jesus, hoje e sempre.